Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Ana, sou trader de opções binárias e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês um operacional que tem sido muito comentado aí nos últimos meses e que, na minha opinião, é uma das melhores estratégias do momento para quem realmente deseja lucrar nesse mercado de opções binárias. Mas antes de tudo, quero fazer um agradecimento especial porque semana passada nós atingimos a marca de 80 mil inscritos, inclusive essa semana já batemos os 85 mil, e eu estou muito feliz e grata por cada um que está inscrito aqui no canal, que está sempre assistindo os vídeos, deixando like, deixando um comentário. Muito obrigada a cada um de vocês. Eu quero aproveitar também e lançar um desafio. Se o canal atingir a marca de 100 mil inscritos, aliás, quando o canal atingir a marca de 100 mil inscritos, eu vou lançar um vídeo aqui que vai ser assim, o mais brabo que eu já postei no canal até hoje. Eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai ganhar muita grana com esse mercado. Então, se você deseja ver esse canal crescer e ainda não é inscrito, aproveita agora, já se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário do que você está achando aqui do canal, porque atingindo 100 mil inscritos, eu vou mandar o brabo dos brabos para vocês, tá bom? Bom, agora sem mais enrolação, papel e caneta na mão e ó, bora pro conteúdo! Falso rompimento. Vamos começar nossa aula, então, sobre esse operacional que tem sido muito comentado aí nos últimos meses, e eu acredito que é um operacional que funciona muito, eu tenho utilizado bastante. Se você souber aplicar, você vai sim ter uma assertividade legal. Então, anote cada detalhe, preste muita atenção, porque essa aula vai te render bons lucros. Bom, vamos lá. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho aqui uma resistência, beleza? Tenho aqui uma resistência. E o preço, pessoal, ele nasceu, né? O preço veio aqui de baixo, nasceu e rompeu essa região aqui de resistência, beleza? Muita gente pegaria um pullback aqui exatamente nesse ponto, certo? Por quê? O preço rompeu ali a região, dentro das regrinhas do pullback, se tivesse tudo ok, muita gente pegaria aqui um pullback acreditando que o preço continuaria rompendo aqui essa região. Porém, muitas vezes, né, na maioria dos casos, o preço ele não tem respeitado muito o pullback, e agora eu vou explicar para vocês por que geralmente isso acontece, tá? Então, ao invés dele respeitar o pullback, o que acontece? Ele volta aqui para dentro da região que foi rompida, tá? Quando o preço faz esse movimento, ele não respeita o pullback e volta para dentro da região que foi rompida, é o que nós chamamos ali de falso rompimento, tá? Ou seja, ele fingiu que ia romper, não respeitou o pullback e voltou para dentro do canal, formando ali o falso rompimento. Quando esse preço ele volta para dentro do canal, nós operamos a favor desse falso rompimento. Ou seja, quando o próximo candle nasce aqui, né, e ele vem tocar novamente essa região, nós acreditamos no quê? No movimento a favor do falso rompimento. Ou seja, se o preço voltou para dentro do canal com uma vela de baixa, com uma força vendedora, nós vamos entrar aqui a favor dessa força, acreditando aqui nesse movimento de falso rompimento. Na verdade, é como se fosse um pullback ao contrário, né? Então, esse pullback, ele não funcionou aqui, mas ele vai funcionar aqui. Por quê? O que esse movimento de falso rompimento está querendo dizer para a gente? O preço veio, tentou romper aqui essa região, né? Os compradores tentaram romper aqui essa resistência, né? Não tiveram força e os vendedores entraram aqui no jogo novamente, tá? Então, automaticamente eu consigo entender que quem está dominando o jogo neste momento são os vendedores. Então, isso é ideal para quê? Para eu fazer uma operação a favor daquela força que está dominando o mercado nesse momento. Então, se o preço vier novamente buscar essa região aqui, que é a região que foi rompida, eu entro a favor dessa força que está dominando o mercado novamente. E essa operação aqui, né, nós chamamos ela de falso rompimento, tá? Beleza.
Agora eu vou explicar para vocês, vocês já entenderam o conceito do falso rompimento, que é exatamente quando você entra ali naquela região onde o preço volta para dentro do canal. Eu vou explicar para vocês em que situações, né, nós vamos operar o falso rompimento, tá? Eu quero que vocês anotem aí bem grande. A primeira situação que eu coloquei ali, ó, tipo de gráfico, eu quero que vocês memorizem isso, tá? O primeiro tipo de gráfico que vocês têm que saber, que vocês sempre vão aguardar o falso rompimento, é o mercado lateralizado, tá? Então, o mercado está lateralizado ali, ó, tá andando de ladinho, ele não está nem para cima nem para baixo. Você já sabe que é interessante para falso rompimento, ou seja, mercado lateral, eu não vou operar pullback, vou priorizar o falso rompimento. Por quê? Porque esse canal lateralizado, ele é tão forte, mas tão forte, que quando o preço ele tenta romper esse canal, quando ele tenta sair daqui, é natural que essa região seja forte e, ao invés de respeitar o pullback, ele volte aqui para dentro e volte a lateralizar aqui. Vocês estão entendendo? Então, quando o mercado está lateralizado, eu aguardo as oportunidades de falso rompimento. Outra região também, outro tipo de mercado, tipo de gráfico que é muito interessante operarmos falso rompimento, é o mercado em consolidação, né? O que é o mercado consolidado, pessoal? Relembrando, mercado consolidado é quando eu tenho ali várias velhinhas ali, praticamente uma do mesmo tamanho da outra, né? Com muitos pavios, e ela está respeitando ali como se fosse um canal. Muita gente chama de canal também, né? Esse movimento aqui. O mercado está ali fazendo aquele canalzinho ou aquela consolidação. Se o mercado estiver consolidado, é ideal também esperar a oportunidade de falso rompimento. Nunca opere pullback nessas regiões, porque são regiões muito fortes e é muito mais provável que o preço volte para dentro da consolidação. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal onde eu explico bem sobre consolidação. Eu vou colocar ele aqui embaixo, tá? Para vocês poderem assistir na descrição, beleza? Então, mercado consolidado e mercado lateralizado, eu aguardo o falso rompimento, beleza? Show! Outro tipo de gráfico que é muito, mas muito bom mesmo para falso rompimento. Regiões extremas do gráfico. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um mercado que veio aqui, ó, nesse ponto aqui, nesse pico, à meia-noite, tá? Depois disso, ele veio, desceu, andou, e ele veio, sei lá, 10 horas da manhã, tocar naquela mesma resistência que foi, por exemplo, um topo do dia, né, que havia sido respeitado lá atrás, e ele veio tocar ali naquela resistência novamente. Você acredita que é uma resistência forte, porque é um topo do dia, porém, antes dessa aula, você não sabia que zonas de extremidades são zonas propícias para o falso rompimento, porque são zonas muito fortes, né? Topo e fundo do dia são zonas muito fortes. Então, ao invés de eu pegar o pullback aqui nesses pontos, o que eu faço? Eu aguardo o preço voltar para dentro do canal e eu opero aqui. O falso rompimento seria exatamente nesse ponto aqui, quando ele voltasse ali para dentro do canal, tá? Então, você já sabe que o tipo de gráfico ideal para falso rompimento é mercado lateral, mercado consolidado e zonas de extremidades, que são ali topo e fundo do dia, tá? Zonas de extremidade, beleza? Show de bola. Esse é o tipo de gráfico que você vai operar. Se o mercado está em tendência, pessoal, esquece falso rompimento. Mercado em tendência, principalmente se for micro, você vai priorizar o pullback, beleza? Agora, apenas em mercado lateral, consolidado e zonas de extremidade são propícias para o falso, ok? Melhores velas para o falso rompimento. Vamos aqui para o terceiro ponto. Já falamos aqui do que é o falso rompimento, já falamos do tipo de gráfico, e agora a gente vai falar das melhores velas para o falso rompimento, tá? Vou até apagar tudo aqui. Existem duas velas que eu, Ana, gosto de operar o falso rompimento, tá? A primeira delas é a vela de força. Então, por exemplo, eu tenho uma vela que veio romper... Opa, desculpa. Eu tenho uma vela que veio, rompeu aqui essa região, tá? E aí, o que aconteceu? A vela que faz o falso rompimento, ela faz uma vela de força, né? Que ela faz exatamente isso daqui, ó. Força para dentro do canal, né? Pode ser um engolfo também, engolindo a vela anterior, né? As velas anteriores. Essa vela de força indica para mim uma grande força ali da região, dos compradores. Então, é ideal
operar a favor daquela força que está predominando, certo? Outra vela que eu gosto muito de operar o falso rompimento é a vela de reversão a favor do falso rompimento. Como assim vela de reversão a favor do falso? Vamos imaginar que eu tenho uma vela que, por exemplo, nasceu aqui, né? Ela ficou verde, ela nasceu aqui, foi lá em cima, certo? E retraiu caindo aqui para baixo. Ou seja, essa vela que era verde, automaticamente, se ela fez a reversão, ela ficou vermelha, correto? E deixou um pavio gigante aqui em cima. Vocês já sabem, né, na aula que eu dei aqui sobre leitura de velas, que toda vez que o candle deixa pavio gigante, né, longo na parte superior, indica o quê? Força vendedora, certo? Então, se eu tenho ali uma vela de reversão a favor da força vendedora, e eu tenho aqui uma região de resistência, essa vela, pessoal, ela é perfeita para nós operarmos ali o quê? O falso rompimento. Então, quando a próxima vela vier bater aqui, automaticamente eu vou entrar com uma venda, né? E muitas vezes essa vela vai terminar até vermelha. Por quê? Porque essa vela aqui, ó, essa vela anterior, já indicou para mim que ali é uma zona ideal para operar uma venda. Olha o tamanho do pavio que ela deixou ali, certo? Então, duas velas que eu gosto muito de operar falso rompimento. Vela de força a favor do falso rompimento. Então, se eu quero entrar com uma venda, a vela tem que ser de força vendedora. E vela de reversão a favor do falso rompimento. Então, por exemplo, né, quando que a vela não seria de reversão a favor do falso rompimento? Seria o contrário. Ó. Por exemplo, se a vela nascesse, viesse aqui embaixo, deixasse um pavio gigante aqui, certo? O que esse pavio na parte inferior quer dizer, pessoal? Já expliquei isso na aula de leitura de velas. Força compradora. Então, como que eu vou entrar com uma venda nesse ponto aqui, se a vela anterior já está dizendo para mim que ali é uma zona forte de compradores atuando? Não tem muito sentido entrar aqui, certo? Então, se ela fez reversão contra o meu falso rompimento, eu não vou entrar de forma alguma, porque eu sei que ali está muito mais propício do preço continuar rompendo a favor da força compradora, ou seja, se eu entrasse aqui, provavelmente eu tomaria um loss e o preço continuaria rompendo aqui, né? Do que quando eu tenho ali o falso rompimento a favor a reversão a favor do meu falso rompimento. Vocês estão entendendo? Inclusive, recomendo muito que assistam um vídeo de leitura de velas que eu postei aqui também, vou deixar o link também na descrição. Esse vídeo é obrigatório que todos os inscritos assistam, porque eu tenho certeza que você vai mudar a sua visão de gráfico depois que você assistir esse vídeo, tá? Agora vamos aos melhores padrões, tá? O que seriam os melhores padrões? São aqueles candles que aparecem ali após o falso rompimento, que são gatilhos fortíssimos de entrada, tá? Então vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho essa vela aqui que rompeu, correto? Ela rompeu a minha resistência, tá? E aí, após o rompimento, pessoal, apareceu, por exemplo, uma vela de reversão a favor. O que é isso? Vamos imaginar que essa vela pode até ser verde, vermelha, independente da cor. Lembra que eu falei na aula de leitura de velas? Não importa a cor do candle, importa a força onde está o pavio. Então, vamos imaginar que essa vela nasceu, foi lá em cima, retraiu, né? E deixou um pavio gigante aqui, pessoal. Pavio na parte superior é o quê? Força vendedora. Aí veio outra vela aqui e fez isso aqui, pessoal. Olha o que eu tenho aqui, turma. Eu tenho duas velas confirmando para mim que os vendedores estão dominando o jogo. Eu tenho essa vela indicando força vendedora e tenho essa vela de força vendedora. Ou seja, quando o próximo candle vem tocar aqui nessa resistência, eu vou entrar ali, ó, rindo à toa, sem pensar duas vezes. Então, entrou ali padrãozinho aqui, ó, de reversão baixista, né, deixando o pavio longo na parte superior, mais vela rompendo com tudo aqui, voltando para dentro do canal, eu entro aqui com uma venda maravilhosa, sem pensar duas vezes, e na maioria dos casos é gain lindo, tá, turma? Então, esse é o primeiro padrão que eu gosto muito de utilizar na minha análise, e também tem o doji, né? O doji, alguns de vocês já devem saber, é um padrão
de indecisão, então não importa a cor dele, pode ser com cor ou muitas vezes até sem cor, né? Às vezes aparecem uns apagadinhos ali no gráfico, né? E aí se o preço nasce e volta aqui para dentro do canal, cadê o trem aqui? Aqui, ó. Volta aqui para dentro do canal, eu também tenho uma segurança maior para entrar. Por quê? O que esse doji está dizendo para a gente, pessoal? Esse doji está dizendo assim, o mercado veio, rompeu a resistência, tá? Rompeu a resistência. O doji representa indecisão de compradores e vendedores, ou seja, representa um equilíbrio. O preço não sabe ainda para onde ele vai, e de repente esse preço se decide rompendo e voltando para dentro da região. Ou seja, ele tomou a decisão dele. Quem está comandando agora são os vendedores. Então, me dá uma segurança maior também para entrar aqui no falso rompimento, quando esse preço volta para testar essa região, ok? É importante lembrar, turma, que quando nós falamos de pullback, nós queremos que uma vela rompa e a próxima vela já venha buscar aqui, certo? Certo. Eu só gosto de pullbacks nessas situações. Porém, quando eu falo de falso rompimento, não importa que horas ele vai bater aqui, se é 1, 2, 3 velas, 10 velas depois. A hora que ele bater aqui, se ele está dentro dos meus filtros e gatilhos, tudo bonitinho, das minhas regras de segurança, quem é inscrito aqui do canal já assistiu todos os vídeos, sabe do que eu estou falando, independente da hora que esse preço vier bater nessa região que foi rompida, eu vou entrar sim no falso rompimento, não vai mudar a minha análise, ok? Então, no pullback a gente só pega quando uma vela rompe e a próxima vela vem tocar aqui, tá? No falso rompimento, não. Independente de quantas velas vão tocar ali, tá? Eu pego da mesma maneira, se estiver dentro das minhas regrinhas de segurança, ok? Ok. Agora, muita gente deve ter dúvida sobre quando operar pullback e quando operar falso rompimento, tá? Vamos lá. Primeiro que você já sabe que se o mercado está em tendência, você sabe que você vai operar pullback. Já falei isso aqui. Segundo, se o mercado está lateral, consolidado ou um topo e fundo do dia, zonas de extremidades, falso rompimento, ok? Agora você vai entender que muitas vezes vocês já sabem disso, inclusive se você não assistiu o vídeo de pullback também, vou deixar aqui na descrição. Eu quero que vocês aprendam, que vocês estudem. Opa, o português aí, Ana. Que burro, dá 0 para ele. Que vocês estudem, porque quanto mais conhecimento você tem, mais dinheiro você ganha. Isso é um fato, ok? Beleza, então vou deixar os vídeos aí que vocês precisam assistir para complementar o aprendizado desse daqui. E agora eu quero que você entenda comigo quando operar pullback e quando operar falso rompimento. Muitas vezes você vai verificar no gráfico que se eu tenho ali uma situação de rompimento fraco, ou seja, o preço veio e rompeu isso aqui, ó. Vocês já sabem que para pullback, o mínimo para romper, para eu pegar uma operação, é 50%. Então, já sabem disso aqui, se você já assistiu os vídeos aqui do canal, né? Beleza, então se ele rompeu menos que 50, pessoal, se foi um rompimento fraco, obviamente eu não vou pegar o pullback, eu vou aguardar o quê? O falso rompimento, certo? Rompimento fraco, que foi exatamente essa vela aqui que rompeu pouco, eu aguardo o falso rompimento, ok? Velas expressivas, ou seja, a vela rompeu demais, ela fez isso aqui, ó. Opa, peraí. Ela fez isso aqui, ó. Bum, rompeu, foi lá em cima, rompeu demais. Vocês também já sabem que velas muito expressivas tendem a ter outra vela muito expressiva como resposta. Então, nesse caso, o que eu faço? Falso rompimento. Aguardo aqui, ó. E pau no gato, falso rompimento. Top demais. Ou, por exemplo, se a vela que rompe a região, né? Ela faz isso aqui, pessoal, ó. Ela rompe, deixa um pavio gigante lá em cima e deixa outro pavio gigante aqui embaixo. Se a vela fez isso, obviamente, ela já está deixando claro para mim que ali existe uma indecisão, certo? E ela não sabe ainda para onde ela vai. Então, se o preço volta para dentro do canal, dentro dos critérios que eu acabei de ensinar para vocês, também é interessante operar o falso rompimento aqui nessa situação, ok? Lembrando que tudo que eu estou ensinando aqui, dando exemplo de resistência, vale para o suporte, tá, turma? No caso do suporte, você vai utilizar
a favor da força compradora, que é a força que domina o suporte. E aqui todos os exemplos que eu estou dando são exemplos de força vendedora, que são exemplos favoráveis para operar em zonas de resistência, beleza? Deixa eu só ver se o vídeo está ficando longo, só um minutinho, pessoal. Antes da gente finalizar, turma, eu quero mostrar para vocês alguns exemplos aqui no gráfico de falso rompimento, tá? Então, observem aqui, ó, que eu tenho um mercado que está lateralizado, tá? Essa zona aqui é uma zona forte de H1, uma resistência de H1. E aí, o que aconteceu, pessoal? Ó, o preço veio, ó, rompeu essa resistência, tá? Fez uma micro de alta aqui, rompeu essa resistência. O que ele fez aqui? Padrão de reversão baixista, né? Vela de reversão baixista. Olha a força vendedora aqui no pavio. Veio mais uma vela de baixa aqui, voltou para dentro do canal e essa vela aqui, ó, poderia ter sido a vela do falso rompimento, mas ela não chegou a tocar, tá vendo? E aí, novamente, o que aconteceu? O preço veio, tentou romper a região, deixou um paviozinho de baixa, né? Vocês já sabem que quando rompe, quando é rompimento fraco, né? Rompeu menos que 50%, a gente não pega pullback. E aí, o que aconteceu? Ele voltou para dentro do canal e olha o falso rompimento lindo aqui, pessoal. O preço veio, tocou e caiu. Vocês estão vendo? Então, uma outra coisa, mais um plus para vocês, tá? Observem que o que estava acontecendo aqui atrás, turma. Olha o que eu tinha aqui. Uma macro tendência de baixa vindo aqui de trás, tá? O preço tocou uma vez, tocou duas vezes, tocou praticamente aqui 3 vezes, e olha aqui o falso rompimento. Então, mais uma dica, tá? Falso rompimento é muito bom quando ele está a favor da macro tendência. Então, aqui a gente tinha, né, uma macro de baixo, mercado lateral. Então, tudo para mim é ideal para operar a favor dessa macro tendência baixista. Então, aqui nós temos um exemplo claro de falso rompimento bem interessante, tá? Inclusive, aqui, só nessa resistência de H1, pessoal, a gente teve várias situações de falso rompimento. Ó, aqui eu tive o preço rompendo novamente, foi uma velhinha pequenininha, né? Fez um padrãozinho de reversão baixista, voltou aqui para dentro do canal com essa vela vermelha e olha o falso rompimento lindo aqui, pessoal. De novo, tá? Aqui nós tivemos outro, ó, tentou romper essa resistência, tá vendo? Tentou romper a resistência, voltou para dentro do canal, mais um falso rompimento bem aqui nesse ponto, tá vendo? Então, observem que nessas zonas fortes, zonas extremas, né, zonas muito respeitadas, ainda mais se for a favor da macro, o preço tende a respeitar muito mais, junto também com o mercado lateral, o mercado consolidado, enfim, é um operacional muito, muito assertivo e eu espero que vocês ganhem muita grana com ele, tá bom? E aí, turma, como o vídeo já está ficando muito longo, tá? Eu vou finalizar por aqui. E depois eu vou fazer um outro vídeo, tá? Operando falso rompimento na prática, tá bom? Só vou deixar um plus para vocês, que é o seguinte. Eu, Ana, é uma particularidade minha, tá, pessoal? Eu só gosto de operar falso rompimento quando a vela que volta para dentro do canal rompe no mínimo ali 50%, tá? Em alguns casos eu pego ali com 40% também, mas depende da situação. Então, se vocês quiserem ser mais seguros, mais assertivos, eu preciso que ela rompa pelo menos 50-50 para eu cogitar um falso. Se ela romper pouco assim, ó, eu não pego porque eu acho muito perigoso, tá? Perigoso dele não respeitar e continuar rompendo aqui. Então, o mínimo critério que eu gosto de pegar é o 50%, ou seja, 50 aqui e 50 aqui. Isso é o mínimo. Anne, se romper mais? Se romper mais, melhor ainda, tá? De 50% a 80% é o ideal, beleza? Bom, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado, que tenha acrescentado, somado aí no operacional de vocês e que vocês ganhem muita grana com esse operacional, tá bom? Muito obrigada, um beijo grande, enorme no coração de vocês e até o próximo vídeo. Fui!